Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Serão de Fiscalidade promovido pelo ISG. Apesar da situação geopolítica turbulenta que nos acompanha desde o início de 2020, com 2 anos de pandemia e nos últimos meses com o cenário da ofensiva militar na Ucrânia que todos conhecemos, penso que é pacífico afirmar que o mundo seguramente mudou, mas também é igualmente pacífico afirmar que o mesmo não estagnou. Nesse aspecto, e sobretudo no domínio da fiscalidade internacional, perspectiva-se num futuro muito próximo, previsivelmente já a partir de 2023, grandes alterações na tributação das sociedades a nível internacional, com a adoção de soluções visando enfrentar desafios fiscais decorrentes da globalização e da digitalização da economia mundial. Soluções que assentam em 2 pilares, mais concretamente um designado pilar 1 e um designado pilar 2. Ora, tendo a academia um papel essencial na difusão do saber, do conhecimento, na partilha, na promoção da discussão e do qual o ISG não se furta, papel do qual o ISG não se furta e está ativamente presente, no âmbito da pós-graduação em fiscalidade avançada, promovemos esta aula aberta, procurando uma panorâmica sobre o estado atual da arte dos antemencionados pilares 1 e pilares 2, cujo orador é o nosso docente, o Dr. Daniel Marques Pinto, profundo conhecedor desta temática e que certamente nos irá explicar e nos pôr ao corrente das tendências e do que nos aguarda num futuro muito breve. Fim da sua apresentação, abriremos aqui um pequeno espaço para uma mesa redonda, contando ainda com a presença da nossa doutora Maria Escazés de Lousa, também do Centro de Fiscalidade Internacional, aqui do ISG, da pós-graduação, bem como do professor Dr. José Maria Pires, igualmente docente da pós-graduação, coordenador comigo da mesma, que nos assiste via Zoom e que, estando aberto às vossas questões ou dúvidas. Posto isto, se afinal quando nos referimos aos pilares 1 e pilar 2, falamos de quê? Referimos a quê? Bem, em resumo, e vou tomar a liberdade de ler o que escrevi, face à tecnicidade das questões e aos milhões que aqui estão envolvidos, para não dar lapsos, portanto, mesmo ler aquilo que escrevi, para não correr o risco de estar aqui a difundir um saber errado, que não é seguramente aquilo que se pretende. Ora bem, no passado dia 8 de outubro, 136 dos 140 países membros do Framework on BEPS da OCDE chegaram a um acordo que potencialmente implicará alterações profundas na tributação das sociedades a nível internacional, que visam adotar soluções que permitam enfrentar os desafios fiscais decorrentes da digitalização e da globalização da economia mundial. Essas soluções são enquadradas em 2 grandes pilares, o pilar 1 e o pilar 2. Já em 2022, ou seja, neste ano, deverão ser conhecidas as medidas concretas e finalizado o plano de implementação, prevendo-se idealmente que estes pilares comecem a produzir efeitos já no próximo ano de 2023. A título meramente informativo, de acordo com uma análise levada pela OCDE sobre o impacto destas iniciativas e da sua relevância, prevê-se que haja um aumento global de receita tributária em cerca de 4% com a implementação destes pilares, sendo naturalmente que as economias com maior nível de investimentos diretos são aquelas que têm um impacto maior nesta receita tributária. Vou fazer aqui um pequeno resumo daquilo que são os pilares, do acordo alcançado dos pilares, portanto, o acordo que veio a ser levado a cabo nos últimos anos e que em outubro de 2021 ficou mais ou menos consolidado. E, portanto, este acordo assenta, como se diz, em 2 pilares, sendo que o pilar 1, ao abrigo do qual uma parte resultante do resultado consolidado de determinadas empresas multinacionais será alocado às jurisdições de mercado onde são realizadas as vendas. Aplicar-se-á às multinacionais com uma rentabilidade superior a 10%
e um volume de negócios global superior a 20 mil milhões de euros. A realocação corresponderá a 25% do lucro, acima de 10% do resultado antes de impostos. Por seu turno, o pilar 2 prevê um sistema de tributação mínima por jurisdição que garanta uma taxa efetiva de imposto de 15%. Ficando aqui abrangidas as empresas com um volume de negócios global acima de 750 milhões de euros, podendo, por opção dos Estados da sede, aplicar-se a empresas com volumes de negócios inferiores. Em termos muito sumários, o pilar 1 prevê a implementação de mecanismos de atribuição de direitos de tributação relativamente a uma parte do rendimento às jurisdições onde as grandes multinacionais têm os seus utilizadores ou clientes finais, independentemente da existência de uma filial ou de um estabelecimento estável nesses mesmos países. O cariz inovador das medidas incluídas no pilar 1 reflete-se no respectivo âmbito de aplicação, ou seja, aplicar-se-á às multinacionais cujo volume de negócios e rentabilidade nos 2 anos anteriores ascendam a 20 mil milhões de euros e 10% respectivamente. Não obstante, é prevista uma redução do primeiro dos referidos limiares de 20 mil milhões para 10 mil milhões em função do sucesso obtido na implementação das medidas incluídas neste pilar 1 ao nível das várias jurisdições, a avaliar num prazo de 7 anos após a entrada em vigor destas medidas. Por seu turno, o pilar 2 visa assegurar que os lucros de grandes grupos multinacionais são sujeitos a um nível mínimo de tributação efetiva não inferior a 15%. Refira-se que este nível mínimo de tributação não consubstancia uma obrigação dos diversos países em aumentarem as respectivas taxas de tributação domésticas sobre os lucros das empresas, contudo permite aos Estados impor uma carga de tributação adicional relativamente a rendimentos de fonte estrangeira com proveniência em países de baixa tributação. Em função dos desígnios assumidos, este pilar 2, materializa-se em propostas de regras e mecanismos a serem implementados na legislação doméstica e nas convenções para evitar a dupla tributação internacional, as famosas CDTs, celebradas por diferentes jurisdições. A nível doméstico, serão criadas as regras segundo o modelo Global Anti-Erosion Rules, abrangendo uma Income Inclusion Rule e a Under Tax Payments Rule, que, conforme indicam os nomes, permitirão a imposição genérica de uma tributação agravada sobre rendimentos que não sejam tributados ou que sejam sujeitos a uma tributação mais baixa nas respectivas jurisdições da fonte, ou seja, os tais 15% efetivos. No âmbito da União Europeia, espera-se que estas medidas sejam implementadas numa lógica transnacional mediante a aprovação de uma diretiva. E ao nível das convenções de dupla tributação, estão previstas as Subject to Tax Rules, que permitirão um aumento das taxas de retenção na fonte aplicáveis no âmbito destes instrumentos de direito internacional a determinadas categorias de rendimento e pagamentos que tendencialmente não serão sujeitos a tributação ou são sujeitos a tributação abaixo do limiar mínimo que se pretende assegurar. Isto permite-nos concluir que o objetivo último destas medidas e iniciativas em referência é que o acordo alcançado venha permitir um mundo de negócios melhor e, sobretudo, fiscalmente mais justo, com uma sólida tributação mínima global e, idealmente, um impacto reduzido sobre as multinacionais que desenvolvem atividades económicas com substância. É certo que o objetivo à concretização ainda irá um grande passo. Não tenhamos ilusões que todas estas medidas irão traduzir-se numa complexidade adicional no âmbito da tributação adicional. Mas, pelo menos, estamos a dar os primeiros passos, há datas previstas, pelo menos conceitualmente previstas, e, portanto, penso que isto efetivamente permite-nos que a fiscalidade internacional vai sofrer aqui um revés e, eventualmente, fica até já a pergunta para a discussão, e eventualmente até o paradigma da localização das sociedades poderá vir a mudar com esta imposição mínima de tributação.
Mas, vamos passar aqui a palavra ao Dr. Daniel Marques Pinto, fundo conhecedor destas matérias, que seguramente nos vai ensinar, a mim vai seguramente ensinar mais do que sei. Por isso, Daniel, força. Posso já alertar que vou aproveitar algumas das bases que foram aqui deixadas pelo professor Nuno e com certeza vocês vão perceber que já nas últimas 2 semanas já há algumas alterações que vão ser engraçadas de salientar. Contudo, eu inicialmente gostaria de começar por agradecer ao ISG, na pessoa dos coordenadores da pós-graduação de Fiscalidade Avançada, o Dr. Nuno Vieira e o Dr. José Maria Pires, que julgo que estará a acompanhar-nos. Estará seguramente em trabalho fora de Portugal, mas está acompanhado por Zoom. Ok, ótimo, é bom contar com isso. E tal como não posso deixar de agradecer a presença na mesa redonda que seguirá, a professora Maria dos Prazeres Lousa, isto é uma honra tremenda poder contar com a sua presença aqui na minha asa esquerda. Obrigado a todos que estão presentes aqui e obrigado a todos que estão a seguir online. Eu vou começar e vou-vos tentar passar, vou-vos trazer desde o ponto que me parece que será o ponto gênese desta solução dos 2 pilares até onde nos encontramos precisamente hoje, e daí podemos problematizar um pouco relativamente ao que se espera que seja o destino que esta solução vai integrar. Acho que já estou a ter o apoio necessário. Portanto, vamos então começar. Eu não vou precisar de chegar tão longe no tempo que vos tenha que falar de... Estarei a usar isto bem ou mal? Acho que já consegui fazer um bocadinho. Obrigado. Ao primeiro ser multicelular, mas vou com certeza, e não posso deixar de passar por este momento. Será um momento que é o momento-chave ou funda da situação que estamos hoje em dia. O projeto BEPS teve, como vocês sabem, bastantes pontos de interesse. Cada uma das ações teve o seu caminho, teve os seus resultados. Nem todas elas podiam ter uma relação muito próxima entre elas, e esta era uma ação que acabou por não ter o mesmo output ou o resultado que tiveram as suas congêneres. De facto, nos tempos da ação da OCDE e do BEPS, uma ação que era destinada a tentarmos perceber o que era a economia digital e que desafios é que essa economia digital poderia colocar aos sistemas de tributação que tínhamos em vigor. E estamos aqui a falar tanto de sistemas de tributação do rendimento como de tributação do consumo. Esta ação, no que tange à descrição do que possa ser a economia digital, já conseguiu tactear algum caminho. Nós conseguimos, pelo menos, uma primeira caracterização e uma reflexão sobre o que é que seria essa economia digital, chegando a algumas conclusões, como, por exemplo, que ela é caracterizada por o que foi escrito neste relatório da ação, em 2015, como sendo presença sem massa, querendo com isto dizer que tínhamos uma interligação e uma intervenção num mercado por parte de uma empresa e de um modelo de negócio bastante imbrincado dentro de um mercado, sem que nesse mercado necessariamente tivesse algum trabalhador ou ativo. E também uma grande confiança destes modelos de negócio em ativos de natureza intangível. Estas duas características juntas, em matéria de tributação do rendimento, de facto apresentam-nos desde logo um desafio, começam-nos a apontar para uma degradação da aptidão das nossas tradicionais regras de identificação de uma presença tributária numa jurisdição que nos colocavam de facto que são muito dependentes da presença física, nos colocaram aqui já o primeiro desafio. E uma outra conclusão que acabou depois uns anos mais tarde de ser importante, que era de que não seria, porventura, à partida, a melhor solução começar a pensar em soluções fiscais de que resultasse um ring fencing dos modelos de negócios digitais. E a consideração que levava a essa conclusão era muito simples. A digitalização, mais do que modelos de negócio digital, o que nós estávamos a assistir já era uma digitalização dos modelos de negócio existentes. Portanto, uma tendência para que mesmo modelos de negócio que se desenvolveram, vamos chamar-lhes, numa perspectiva para um mundo analógico, estavam eles mesmos a começar a digitalizar-se e, portanto, nós iríamos ter, se nós começássemos a fazer este tipo de ring fence, nós íamos começar possivelmente a ter epifenómenos de economia digital fora do cordão que iríamos desenhar e, portanto, não iríamos ter alguns desses problemas e que não seria essa então uma medida
que não seria esta, pelo menos, uma linha de atuação que fosse recomendada. Mas o relatório, a partir daqui, começa a revelar as suas incapacidades e as suas pobrezas. Ele, de facto, não conseguiu fazer muito mais na análise de medidas fiscais do que analisar as que estavam. Eu tenho aqui, assim, os diz quais é que foram, algumas das que foram analisadas, mas foi incapaz de conseguir selecionar uma e recomendar para os Estados que participaram neste esforço para adotarem qualquer uma destas medidas. Preocupou-se em enunciar algumas salvaguardas, mas, como vocês verão dentro em breve, nem essas salvaguardas foram necessariamente tidas em conta todos os Estados-membros que fizeram parte desta ação. Findo o projeto BEPS, foi necessário pensar na implementação, nas conclusões de algumas das suas ações e também como organizar a revisão e o acompanhamento da implementação dos estándares que foram sendo alcançados no âmbito das ações. Para isso foi estabelecido e foi aberto ainda mais o âmbito da Inclusive Framework on BEPS, e é nesse momento que a Task Force on Digital Economy recebe um novo mandato, mas esse mandato limitava-se quase a pedir-lhe que ela continuasse a monitorizar as reações fiscais que fossem aparecendo por parte das jurisdições e continuasse a procurar caracterizar melhor a economia digital, até resolvendo, ou pelo menos procurando surpreender nos modelos de negócios digitais quais eram os momentos de criação de valor cruciais e se era possível nós conseguirmos alocá-los ou imputá-los a jurisdições específicas. Este foi um trabalho que decorreu de 2016 até 2019 e que eu tomei a liberdade de determinar como os passos perdidos. Porque, de facto, durante este período, a TFDE foi conseguindo fazer algumas das atividades, foi conseguindo cumprir com o mandato que lhe foi atribuído, mas nós, de facto, o problema ia sendo repetidamente identificado, repetidamente qualificado como um problema que estava a tornar-se cada vez mais intenso, mas não estávamos a ser capazes de chegar a qualquer tipo de solução recomendada. Neste interim, entre 2016 e 2019, entretanto, as jurisdições foram seguindo o seu caminho. Aproveito para vos destacar aqui o Tax Cuts and Jobs Act norte-americano, aprovado em novembro de 2017, em especial a medida GILTI, o Global Intangible Low Tax Income, que veio abrir caminho a que se começasse a discutir também neste fórum uma proposta franco-alemã que na altura se nomeou como Global Rules e que com esse nome nós vamos reencontrar aqui um pouco mais adiante. Ao mesmo tempo, fomos assistindo em várias jurisdições, a nível europeu assistimos a isto em França, em Espanha, em Itália, que foram começando a ser implementados Digital Service Taxes. Portanto, estamos a falar de tributações sobre rendimento bruto por serviços de base digital que eram prestados por não residentes a estas jurisdições e isto foi começando a colocar, sobretudo, aos Estados Unidos, enquanto jurisdição que alberga e é residência de muitos dos grupos que se dedicavam às atividades que levavam com a incidência destes Digital Service Tax, a repostar e fê-lo através de instrumentos de política comercial. Começámos a ter aqui alguns problemas de chamadas batalhas comerciais, tarifas que começaram a ser aumentadas, lançadas, e isto o Atlântico começou a transformar-se numa disputa comercial e tendo por base precisamente esta circunstância. Uma série de Estados europeus começaram a lançar estes DSTs e eles de facto, sobretudo porque atingiu o rendimento bruto, começam a provocar algum incómodo, bastante incómodo, na jurisdição de residência de quem tinha que suportar este imposto. Não suficiente, a própria Comissão Europeia avança com uma proposta diretiva em março de 2018, a qual, com todo este cenário, e é no âmbito deste cenário, nós conseguimos finalmente, em junho de 2019, ter uma primeira afirmação de que valeria a pena apostar na descoberta de uma solução consensual para os desafios fiscais colocados pela digitalização. E é no âmbito da Inclusive Framework,
on BEPS, que esta discussão vai ser tida e já começam a aparecer referências a possíveis formas que essa solução podia assumir, e nomeadamente começamos a ter as referências a um Pillar 1, já sendo preenchido por uma regra de nexo e por uma regra de imputação de lucro, ao mesmo tempo que temos referências também já a um Pillar 2, este que seria preenchido por normas que permitiriam estabelecer um imposto mínimo global e com o objetivo de combatar os problemas de BEPS que ia-se revelando que ainda subsistiam. Deste caminho, de junho de 2019 a outubro de 2020, e portanto chamo a atenção que já estamos aqui com vários meses sob o signo da pandemia, o secretariado da OCDE conseguiu pôr de pé vou assumir o nome original, blueprints, mas basicamente são quase dois projetos do que é que poderia constituir o Pillar 1 e o que é que poderia constituir o Pillar 2. Nesta altura, o Pillar 1 apontava-se como sendo constituído por 3 pernas, o Amount A, o Amount B e o Amount C. Para os dias 2, nós vamos reconhecer o Amount A e o Amount B, sobreviveram até os dias 2. Se bem que, chama a atenção, o Amount A aqui ainda é sobretudo uma medida, portanto, é sobretudo uma regra nexo, portanto, uma regra de atribuição de direito de tributação, a favor das jurisdições de mercado. Até aqui é o que hoje temos como proposta. A diferença, a incidente sobre os chamados lucros residuais, que são definidos especificamente para este campo, mas tínhamos um ring fence, portanto, eram os residual profits obtidos no âmbito das atividades Automated Digital Services e Consumer Facing Businesses, sendo que quer os Automated Digital Services, quer os Consumer Facing Business eram conceitos que tinham que ser construídos de base. Quanto ao Pillar 2, como vocês podem ver, aqui as palavras há pouco do professor Nuno são reconhecidas. Temos ali as Global Rules, temos ali a Subject to Tax, e não havia, nesta fase, não havia de facto, já temos aqui o blueprint do que depois viemos a encontrar-se bem com algumas pequenas diferenças que já vamos ver mais de seguida. Sobre este blueprint, o trabalho prossegue. Já estamos aqui numa fase em que estamos a caminhar para algum lado. E chegamos a julho de 2021, em que um número considerável de membros do Inclusive Framework on BEPS, talvez eu não tenha dito, mas o Inclusive Framework on BEPS é uma estrutura que, sob os auspícios do G20 e utilizando muita da capacidade e da equipa da OCDE em matéria fiscal, inclui jurisdições que vão além dos membros do G20, obviamente, e vão além dos membros da OCDE, sendo aberto a toda e qualquer jurisdição que queira participar, sendo certo que todas as participantes no Inclusive Framework fazem-no com iguais direitos e atribuições, portanto, todas têm o mesmo poder de voto e de propor soluções. De facto, aí chegamos à conclusão de 130 jurisdições mundiais envolvidas neste esforço. Não é um esforço, não é com certeza uma iniciativa que possa ser desconsiderada. Em julho de 2021 tivemos estes 130 membros a subscrever a solução consensual que fosse constituída por 2 pilares, e a descrição dos pilares não fugia muito àquilo que encontramos nos blueprints de 2020, elaborados pelo secretariado da OCDE. Nota, em julho de 2021, destes 130 membros da OCDE, não constava nem a Estónia, nem a Irlanda, nem a Hungria. Eram, de facto, 3 Estados-membros da UE e dos poucos membros da Inclusive Framework que não acompanharam este acordo. Por exemplo, no caso da Irlanda, era justificado e perceptível, porque nesta altura o blueprint referia-se, nos termos do Pilar 2, referia-se a uma taxa de tributação efetiva mínima de pelo menos 15%. Agora, se vocês forem reparar, o Pilar 2 está a referir a uma taxa mínima de 15%. E enquanto, de facto, a expressão pelo menos 15% não saiu deste acordo, a Irlanda julgava-se e posto como incapaz de acompanhar. E é fácil de perceber, se nós pensarmos na taxa nominal de imposto sobre as empresas que é conhecida na Irlanda, começamos a ter uma ideia de quais são os problemas que a Irlanda pode ter em acompanhar
esta medida, de forma a garantir que as empresas que atuam no seu espaço são submetidas a um imposto efetivo de pelo menos 15%. Mas se começarmos a pensar que outras jurisdições podem estabelecer limiares mínimos de tributação superiores a 15%, o problema só se agudiza para a Irlanda. Portanto, era esta a grande questão que eles queriam salvaguardar, era que nenhum dos outros Estados pudesse estabelecer limiares de tributação mínimos acima de 15%. Quando conseguimos negocialmente chegar a este ponto, tivemos então, em outubro de 2021, um acordo, mais uma vez, sobre uma solução em 2 pilares, bem descritos descritos no que era possível nesta declaração, e que já conseguiu contar, neste caso, e com todos os membros da União Europeia que fazem parte do Inclusive Framework, podendo-se notar aqui como curiosidade que há um membro da União Europeia que não faz parte do Inclusive Framework, que é Chipre, mas por razões que têm a ver com problemas que habitualmente Chipre afronta nas organizações internacionais de quer fazer parte quando já lá está. Um grande elemento que estava em outubro de 2021, foi muito importante para o trabalho que nós estamos agora em mãos, é que foi estabelecido um plano de implementação dos 2 pilares. Portanto, esta solução não só deixou de ser desenhada em abstrato, como passou a ter datas baliza quanto à sua implementação. Por exemplo, quanto ao Amount A, referia-se que seria implementado através de um tratado multilateral, que seria contemplado que alguns Estados pudessem ter necessidade de proceder a alterações à sua lei doméstica, e para esse efeito seriam desenvolvidas umas normas modelo, e previa-se que este tratado fosse aberto à assinatura e ratificação a partir deste momento. Em julho de 2022 estivéssemos já numa situação em que pudessem começar a ser reunidas as primeiras assinaturas dos Estados que quisessem implementar o Amount A. Deste tratado multilateral também se previa e prevê que faça parte de um compromisso de desmantelamento de Digital Service Taxes e de medidas que lhe sejam equivalentes, bem como um compromisso de que daí por diante não sejam implementadas medidas fiscais semelhantes ao Digital Service Tax. Previa-se também o Amount B, cujos resultados hão de ser revelados mais para o final de 2022. Aqui ainda estaremos em tempo. E quando chegamos ao pilar 2, temos já um cenário que é um bocadinho mais fácil de documentar, porque já temos resultados, já temos outputs nas mãos. Portanto, as Model Rules previa-se que fossem entregues no fim de novembro de 2021. Fins de novembro, início de dezembro, tivemos-las. O comentário às normas modelo das Global Rules também já as temos, desde março de 2022. Faltando-nos agora receber o Contributo Implementation Framework, que é basicamente um trabalho que tenta procurar encontrar normas de simplificação, de administração, de declaração e pagamento das Global Rules que sejam mais, que facilitem a implementação por cada uma das jurisdições destas medidas. E o pilar 2 também, Subject to Tax Rule, que está a ser elaborada neste momento e há de ser depois inserida no modelo de convenção da OCDE, bem como os seus comentários. E o que vamos ter a acompanhar ou melhor, como modo de implementação desta Subject to Tax Rule, depois será também um instrumento multilateral que consiga fazer com que esta cláusula seja introduzida em todos os acordos bilaterais de dupla tributação e eliminação da tributação que já estejam a decorrer. Também é uma medida que estará neste momento em curso. Mas isto já vos vou. De facto, quanto ao pilar 1, as regras técnicas estão a ser desenvolvidas neste momento, continuamos a fazê-lo. Há um ou outro elemento que já se considera como tecnicamente estabilizado, é o caso das regras de localização das receitas. O processo de revenue sourcing já tem os seus elementos tecnicamente estabilizados. E temos, muito recentemente, esta semana, a libertação de um Progress Report. Este Progress Report foi apresentado aos ministros
das finanças do G20, portanto, entre amanhã e sábado vamos ter uma pronúncia do G20 a respeito, mas a ideia é que este Progress Report seja a base de uma consulta pública que decorrerá até 19 de agosto e que tem a diferença. Relativamente ao Pilar 1, as consultas públicas têm sido levadas a cabo, têm sido parcelares, têm sido submetidas à consulta pública elementos de building blocks do Amount A, parte por parte, e aqui, pela primeira vez, está-se a submeter à consulta pública um documento que já contém esses vários elementos e, portanto, já a quem o consulte e a quem o comentará já poderá dar uma ideia mais precisa do que é que está aqui em causa. Sabemos também já que, no âmbito da negociação do tratado multilateral, que ele vai ter que ter necessariamente, vai ter que estabelecer as regras de importação às jurisdições de mercado da parcela de lucro residual que o Amount A imputa a essas jurisdições, vai ter que estabelecer os métodos e as regras de eliminação da dupla tributação. Estamos aqui a falar de uma matéria que, se calhar, os métodos em si nós não vamos ter grandes novidades, portanto, continua a ser o método da isenção e do crédito, mas aqui o desafio vai ser a identificação das jurisdições e das entidades que vão ter que proceder a esta eliminação. De facto, esse é que vai ser um ponto que pode valer a pena vocês verificarem no âmbito da consulta pública. Também vamos ter que ter no MLC o chamado Marketing and Distribution Safe Harbor, que é basicamente um mecanismo que atuará quando numa mesma jurisdição um grupo multinacional obtenha e impute rendimento no âmbito do Amount A, mas simultaneamente tenha uma presença e dada essa presença, por imposto e input lucro normal a essa jurisdição, no âmbito do imposto de tributação dessa jurisdição, este mecanismo tentará prevenir um pouco logo a formação de tributação nessa sede, reconhecendo que haverá rendimentos que corresponderão a estas atividades de marketing e distribuição que estão um pouco fora do Amount A. Também a administração simplificada do Amount A vai ter que constar desse tratado multilateral, que vai estabelecer mecanismos de troca de informação entre jurisdições, que vai estabelecer mecanismos de certeza fiscal, e isto vai ser e estes mecanismos de certeza fiscal vão estar à disposição não só das empresas que estejam submetidas ao Amount A, como também àquelas que queiram ter certeza quanto, pelo menos ao facto de estarem ou não submetidas ao Amount A. São mecanismos que podem desembocar até mesmo em painéis, decisões por painel. Temos também, já vos falei há pouco, a obrigação de desmantelamento de Digital Service Taxes e vai ter que conter também, pelo menos, o compromisso político de que não serão, após a MLC, retomados esse tipo de medidas. Isso fica, obviamente... Talvez. Posso dizer ainda que neste momento há uma proposta que vai ser amanhã decidida pelos ministros de Finanças do G20, que vai alterar o cenário que nós falámos aqui no início da sessão. Nós, de facto, estávamos à espera que a MLC fosse aberta à assinatura agora. A proposta agora, em cima da mesa, é que este instrumento seja disponibilizado para assinatura durante a primeira metade de 2023, com a perspectiva de que se assista à sua entrada em vigor, a sua produção de efeitos, em 2024. Logo que, pelo menos, tenha sido assinado e ratificado por o que se considera ser uma massa crítica de jurisdições participantes, o que vai ter que conjugar, esta massa crítica vai ter que conjugar a grande maioria das jurisdições de residência das unidades que controlem as multinacionais sujeitas ao Amount A, juntamente com as jurisdições a quem caberá eliminar a dupla tributação. Passemos agora ao estado da arte no pilar 2. A cláusula subject to tax rules está
neste momento em consulta pública. A Implementation Framework, aguardamos, está a decorrer os seus trâmites e esperamos ter, conforme agendado, o resultado deste esforço lá mais para o final de 2022. E tivemos, entretanto, 2 desenvolvimentos, não necessariamente em sede da Inclusive Framework, mas que já são decorrência do acordo de outubro de 2021. Com efeito, ainda em dezembro de 2021, logo com a publicação das regras modelo das Global Rules, a Comissão Europeia apresentou a proposta diretiva relativa à fixação do nível mínimo mundial de tributação para os grupos multinacionais na União Europeia, que posso traduzir isso simplificando, isto é o pilar 2 europeu ou da União Europeia. Ou melhor, as Global Rules. Portanto, nós temos aqui a tentativa da União Europeia de fazer a transposição das regras modelo para a realidade dos Estados-membros através de uma diretiva procurando harmonizar de forma a que todos os Estados-membros façam esta implementação das Global Rules que estão fixadas nas regras modelo, inclusive framework, de uma forma que seja aproximada, não só às Model Rules, como também entre si. E a justificação desta diretiva parte de facto da identificação por banda da Comissão de que, se assim não fosse, estaríamos perante riscos de fragmentação do mercado interno e, talvez o que seja mais importante, identificou a necessidade de se garantir que a implementação das Global Rules seja compatível com as liberdades fundamentais previstas no Tratado de Funcionamento da União Europeia, nomeadamente a liberdade de estabelecimento. De facto, por exemplo, as regras modelo, as Global Rules, no formato Model Rules, determinam que sejam aplicadas a entidades com presença transfronteiriça. E havia que resolver esse problema, podíamos estar aqui a correr o risco de estabelecer uma discriminação em que os grupos multinacionais acima do limiar de incidência das Global Rules estivessem a ter que suportar esta tributação mínima, enquanto que multinacionais com a mesma dimensão, mas que não tivessem uma presença transfronteiriça, não seriam sujeitas às Global Rules, se as aplicássemos tal qual estavam nas Model Rules e não nos termos em que foram propostos nesta diretiva. Podemos estar a questionar quantos grupos multinacionais teremos que sejam puramente domésticos, com aquela dimensão, mas não se apresentar por aí. Esta diretiva tinha ainda, relativamente às Model Rules, uma outra inovação, pelo menos, assumia como opção dos Estados-membros que eles pudessem aplicar um Qualified Domestic Top-Up Tax que no seu cálculo e nos seus efeitos fosse semelhante à IIR, e ainda faz um gesto que será politicamente relevante, que é expressamente consagra que o regime GILTI norte-americano pode ser equiparado a uma IIR para efeitos deste sistema. Temos também, nos Estados Unidos, a reação à declaração de outubro de 2021, com a apresentação do Build Back Better Act, o qual contém alterações não só ao BIT, mas também, de facto, especialmente, agora nos diz respeito, ao GILTI. Agora, posso também dizer que esta proposta já foi aprovada pela Câmara dos Representantes em novembro de 2021, contudo, neste momento, está no Senado, estando a padecer de um empate técnico 50-50, uma situação quase algo caricata que ao congressista democrata, portanto, da mesma fação política que apresenta esta proposta de lei, que se recusou a aprovar, e portanto nós estamos neste momento a assistir a esta negociação parlamentar norte-americana, a ver se conseguimos ter uma adaptação das GILTI Rules, pelo menos de forma a cumprir com critérios que foram acordados no âmbito da Inclusive Framework, que deveriam ser respeitados para que esse regime possa ser equiparado a uma IR. E estamos sobretudo a falar de forma como é calculada a taxa de tributação efetiva, mais 1 ou 2 pormenores. E chegamos a este ponto que distingue para os 2 pilares da reforma da tributação internacional.
Como vocês viram, nós temos, a partir de outubro de 2021, partimos com datas fixas, certas. Muito pouco tempo passou, algum caminho foi trilhado, mas a verdade é que neste momento, a 14 de julho de 2021, já temos documentada a dificuldade da União Europeia em conseguir aprovar a diretiva que faz a transposição das Global Rules para o contexto europeu. Estamos a assistir às dificuldades legislativas dos Estados Unidos em adaptar-se ao que se comprometeram no âmbito do Pilar 2, no Inclusive Framework, ao mesmo tempo que no âmbito do Pilar 1 vamos tendo também alguns desenvolvimentos. Nomeadamente, já temos documentado que o instrumento que por força maior iria ser a chave fulcral para podermos ter a implementação do Pilar 1 já está a escorregar um pouco no calendário. Já passámos de meados de 2022 para tê-lo pronto em meados de 2023. É um atraso que tem uma justificação que é apresentada, é uma justificação que pode parecer relevante, é de facto o grau de complexidade e sobretudo o grau de inovação das soluções que são necessárias estabelecer para que o Pilar 1 funcione, o Mountain funcione, são de tal ordem que de facto chegamos a um ponto em que a opção é avançar com o que temos, que é incompleto, ou procurar usar um pouco mais de tempo e ter daqui a um ano uma solução mais robusta no que é possível. De facto, o grande problema aqui é, de facto, o caráter inovador destas medidas e que obrigam a ter que pensar em soluções cada vez mais profundas para problemas que vão sendo também percebidos à medida que vamos refletindo sobre as medidas. Mas, por outro lado, depois das pandemias, das guerras nas Ucrânias e por aí fora, também se começa a questionar-se o apetite pelo compromisso inerente a um Pilar 1 se ainda está com o mesmo vigor que estava em outubro de 2021. E esta pode ser uma questão bastante importante. E sobretudo, do lado europeu, mas também do lado asiático, é possível que se questione quais são as garantias que estas contrapartes no acordo que se fez em outubro de 2021 têm de que os Estados Unidos vão, de facto, ratificar um tratado multilateral quando tiverem a oportunidade para o fazer. E, sobretudo, quando é que os vão fazer. De facto, a tradição do Congresso dos Estados Unidos quanto à ratificação de tratados que envolvem matéria de tributação é uma experiência que nos tem demonstrado que pode demorar anos. E é normal que algumas jurisdições comecem a perguntar-se quantos anos é que podem ter que esperar para que entre em vigor a AMLC, porque, de facto, para a formação da massa crítica será relevantíssimo que os Estados Unidos ratifiquem este acordo. Será muito difícil ter a massa crítica necessária se isso não suceder. Do lado europeu ainda há um problema que podemos também identificar. É que a União Europeia conta com as receitas que possam vir a ser providenciadas pelo Pilar 1 para financiar o pagamento dos empréstimos que foram feitos para a constituição do Next Generation. E, portanto, coloca uma pressão sobre este acordo não só existir, como, de facto, entrar em vigor num curto espaço de tempo, porque conta-se com essas receitas para conseguir fazer face às responsabilidades que já estão assumidas pela própria União Europeia. Portanto, não se estranha que haja, relativamente ao Pilar 1, também a promessa que parte da Comissão de que poderá futuramente haver uma diretiva a esse respeito. Pode-se perguntar se sem Pilar 1 poderemos ter Pilar 2? A minha resposta é que, em termos técnicos, eu responderei que sim. Eu não identifico entre os dois pilares uma relação de precedência ou de consequência que faça com que eles percam sentido ou não consigam sequer funcionar um sem o outro. Acresce que identifico que eles têm objetivos distintos e, conseguinte, podem talvez ser implementados autonomamente. A questão é que, politicamente, todo o trabalho que tem vindo a ser feito, e a própria apresentação e narrativa e comunicação desta solução é sempre uma solução consensual em dois pilares. E sempre assim foi, e até ao ponto de que há países que exatamente estão a tentar lutar e a fazer os possíveis para que, mesmo em termos temporais, a implementação de um e outro pilar não tenham grandes diferenças entre si.
E talvez chave, a formação do Pilar 1. A formação do Pilar 1, mais do que é uma solução que tem bastante visível, que é uma solução transacional, resulta de facto de uma negociação. Há algumas jurisdições que cedem direitos, parte do seu direito de tributação enquanto residência, em troca do compromisso das restantes jurisdições em não aplicarem DSTs. E bem como em implementarem mecanismos de certeza fiscal que neste momento não estão em vigor, ou pelo menos não estão em vigor a uma escala tão grande, envolvendo um número tão elevado de jurisdições. Esta dimensão transacional faz de facto com que se perceba que depois nós possamos ter aqui ponderação de respostas estranhas. Se de facto os Estados Unidos arrastarem os pés relativamente ao Pilar 1, que reações se pode esperar da União Europeia? É retomada a diretiva DST, não é? Ficamos aqui num momento, estamos quase numa encruzilhada. Quanto ao Pilar 2, mais uma vez, os olhos estão postos no que os Estados Unidos e o que a União Europeia é capaz de fazer, e eu já vos vou explicar porquê. Mas para já, se calhar, começar a descrever a situação neste momento da UE. Portanto, nós temos uma diretiva que foi apresentada, foi uma diretiva que foi discutida em tempo recorde, com um número de reuniões recorde, e que está, desde pelo menos a segunda parte deste semestre que acabou, que findou, que está para ser aprovada. Primeiro, não foi possível aprová-la por exigências da parte do Ministro das Finanças polaco, e muito claras. Portanto, queria que de facto fosse possível estabelecer aqui algum tipo de conexão entre a entrada em vigor desta diretiva e a implementação do Pilar 1. E no penúltimo ECOFIN, ou no último ECOFIN em que esta proposta legislativa foi discutida e foi submetida à aprovação, de facto fomos surpreendidos com um voto negativo pela primeira vez da Hungria, com base numa resolução que viria a ser tomada pelo Parlamento húngaro e que funciona na prática como um veto. Eu não consegui, infelizmente, perceber ainda que forma tem esta decisão do Parlamento húngaro, se é de facto o famoso cartão vermelho que os parlamentos podem mostrar às iniciativas legislativas comunitárias, ou se é um outro tipo de resolução, mas isto agora colocou-nos, pelo menos colocou Bruxelas, a União Europeia, a ter que ponderar várias hipóteses como é que vai sair deste impasse. Podemos pensar que vai insistir na aprovação desta diretiva, que tem uma vantagem de manter os 27 Estados-membros obrigados a uma harmonização, mas e uma segurança de defesa jurídica bastante forte para os sujeitos passivos, mas tem um problema, que de facto vai ter que esbarrar no veto húngaro e não sei se é crível, se podemos assumir que um Parlamento muda a sua posição em um curto espaço de tempo a este respeito, especialmente quando não sabemos, negocialmente não nos foram apresentadas ainda alternativas por parte desse Parlamento. Fala-se também numa hipótese de desistir da diretiva que está e apresentar uma outra, ou igual, mas sob a forma de cooperação reforçada, ou seja, de modo a ser discutida por um número variável de Estados-membros, mas não todos. E aprovada nesses mesmos moldes, portanto, aprovada apenas pelos Estados-membros que nela participam. Tem a vantagem, de facto, de mostrar que algo é feito, mas, na minha leitura, tem um problema que pode ser incontornável. Se aprovarmos isto através de uma cooperação forçada, nós não vamos ter, no final do dia, uma harmonização aos 27 Estados-membros. Vamos ter um Estado-membro, pelo menos um Estado-membro, que poderá ficar de fora da obrigação de implementar o Pilar 2, e o que pode, até por conta de algumas dúvidas quanto à compatibilidade das Global Rules com as liberdades fundamentais, poderá deixar-nos aqui depois com um outro mundo de problemas pela frente que teríamos que resolver. Uma outra hipótese que é falada, mas neste momento, o que estou a dizer de falado é comentado em imprensa e comentado em corredores, não são de facto ainda tentativas fortes de ultrapassar o problema. É o recurso ao procedimento passerelle. A Comissão já tem ameaçado que mais dia menos dia vai usar este procedimento,
está previsto no artigo 116 do Tratado, que permite, identificado que esteja um limite ao mercado interno, ou mesmo um perigo já concreto ao mercado interno, avançar para uma decisão que não seja por unanimidade na matéria em questão, e neste caso seria a fiscalidade. Tem a vantagem de sempre, de facto, identifica aqui uma vantagem, sempre Bruxelas faz alguma coisa, de facto, conseguimos uma harmonização a 27, ultrapassando o veto húngaro na medida em que aqui o que vai contar é a maioria qualificada e não já a unanimidade. O que me parece aqui mais estranho é como é que nós vamos conseguir documentar a existência de uma disparidade perante o mercado interno, visto que essa disparidade a ser identificada será depois. Vamos ter aqui, há aqui uma discussão e uma comprovação de que a disparidade existe, que não sei como é que poderemos ela sair assim tão facilmente. Ou talvez a proposta, talvez a hipótese que será menos provável de acontecer é que Bruxelas desiste da diretiva que tem apresentado. Cada Estado-membro honra o acordo que fez em outubro de 2021 em sede Inclusive Framework perante os seus pares, mas já não sob o chapéu de uma harmonização, mas aí voltamos a ter os problemas e a defrontar os fundamentos que foram apresentados para esta diretiva. Terminamos a enfrentar um risco de fragmentação do mercado interno e o risco de estabelecer discriminações que podem não ser compatíveis com o Tratado de Funcionamento da União Europeia. No meio disto tudo, como Bruxelas é um sítio muito especial, este nosso tema neste momento é muito mais quente e ultrapassa, sem dúvida, o campo da fiscalidade direta. Isto neste momento já é uma discussão que interfere com a atribuição de fundos ou libertação de fundos europeus com cumprimento ou não cumprimento de regras de Estado de Direito, e até está a ser usado como argumento relativamente às conclusões da conferência que foi este verão, no sentido de que a fiscalidade direta passa a ser uma das áreas em que se decide o procedimento ordinário, ou seja, por maioria qualificada e com participação do Parlamento Europeu, coisa que neste momento não existe. De repente isto tornou-se, de facto, um assunto bem mais sério do que era há 3 meses atrás. Nos Estados Unidos da América, eu já vos disse, não? Temos o Build Back Better que está neste momento parado. Temos eleições midterm em novembro que podem ditar um desequilíbrio no Senado, possivelmente um desequilíbrio não favorável à atual administração norte-americana. E temos as afirmações da secretária do Tesouro norte-americano de que está a aguardar o que aconteça na UE, e é isto que estabelece esta relação. De repente, a União Europeia tem algumas dificuldades em concretizar aquilo que se propõe, e os Estados Unidos afirmam que estão à espera da União Europeia. Parece que ficamos aqui quase perante um pillar two standoff, em que qualquer frase dita fora do contexto, qualquer ato mais precipitado, poderá desencadear uma sucessão de eventos que nós não sabemos onde vão parar. Aqui bem perto de nós temos a Suíça, que perante isto continua decidida a implementar o Pilar 2, e o Reino Unido, que reafirma a sua intenção, pese embora recandalize as suas intenções de acordo com a atual proposta, conforme agora consta na proposta diretiva, na última proposta diretiva que foi apresentada ao Conselho. Portanto, já não com o foco em janeiro de 2023, mas já em finais de 2023, o que é admissível nos termos do acordo de outubro de 2021 da Inclusive Framework, na medida em que aí simplesmente se afirma 2023. E a situação neste momento é esta. Portanto, que distingue nos dois pilares da forma de tributação internacional das empresas, sem transformar esta aula aberta numa casa de apostas, eu diria, neste momento estarei talvez em 55 para vamos conseguir, mais tarde ou mais cedo, implementar os dois pilares, contra um 45 não vamos conseguir implementar nenhum dos pilares. Tendo a noção de que já fui acusado de ser um otimista. Estamos pelo menos melhor que o Senado norte-americano, não é? E agora coloco-me à vossa disposição. Obrigado. Acho que foi muito esclarecedor. Acho que esta temática realmente é um mundo
E acho de facto que é paradigmático, que pode mudar o paradigma da fiscalidade internacional, nomeadamente no que diz respeito às multinacionais. Doutora Mendes Prazeres, o que é que lhe apraz dizer? Eu também não acompanho de forma tão próxima como o Dr. Daniel esta matéria, mais à distância pelas leituras que vou fazendo, mas Tem essa vantagem. a minha percepção disto é que o Pilar 1 entronca nitidamente na ação do projeto EPSE, até porque atende às características da economia digital, abandonando o conceito, chegou-se à conclusão que o conceito tradicional de estabelecimento estável não se adequava a este tipo de atividades. Procurou-se alterar através da MLI, clarificar nas atividades excluídas da consideração como estabelecimento estável, distinguir aquelas que têm caráter exclusivamente preparatório e auxiliar das demais, para abranger algumas destas operações das empresas da economia digital, mas não foi suficiente, e então visa estabelecer um novo nexus, que é o local de consumo. O Pilar 1 é de facto aquilo que mais interessa aos países, digamos, não é menos desenvolvidos, mas a generalidade dos países, com exceção daqueles que são sedes de grandes multinacionais. Daí o interesse que a Polónia pôs, agora até acrescentar um artigo à proposta diretiva, a Polónia diz: eu quero saber o que é que se passa com o Pilar 1. Que é este Pilar 1 que vai encontrar uma solução, agora ainda experimental, dado que está limitada a multinacionais com volumes de negócios de 20 mil milhões de euros, mas que já está definido que irá baixando em função da experiência colhida nos primeiros 8 anos. Mas é isto que vai permitir que os países da sede dessas grandes multinacionais renunciem a direitos de tributação sobre a totalidade dos lucros, alocando aos Estados, às jurisdições onde se consomem sobretudo serviços, embora agora não se distingue, estão afastadas das atividades financeiras e extrativas, etc. De resto são todas, mas é evidente que vai sobretudo dirigida para empresas que operam no mundo digital, incorpóreos, gestão de ativos intangíveis de grande valor. Portanto, o Pilar 1 é um pilar de maior interesse para todos os países menos desenvolvidos, em desenvolvimento, e até alguns desenvolvidos, mas que não têm multinacionais que operem desta forma por todo o mundo. Agora, tem o ónus, porque é que ficou para trás o Pilar 1? Não suponho, não sei se é verdade, mas precisa de um instrumento de direito internacional, de uma convenção. Não pode resultar apenas da lei interna dos países. E daí que está em curso, como falou o Dr. Daniel, a preparação desse modelo de convenção multilateral, que chamará MLC. Sim. Portanto, porque vai criar um direito de tributação que agora existe. Quando lembram-se das aulas, eu falei sempre que as convenções tinham um efeito negativo. Ora, esta, ao contrário, vai criar um direito de tributação às jurisdições de mercado. Mas, tal como acontece no direito nacional, no ordenamento jurídico nacional, é preciso que a lei interna também incorpore esse direito. Portanto, há aqui 2 etapas: haverá a convenção, a subscrição os países signatários comprometem-se a acolher nas suas convenções bilaterais as normas dessa convenção e têm que as articular com as normas do direito interno. Portanto, eu diria, até na perspectiva de Portugal, provavelmente o Pilar 1 é aquele que terá mais interesse, porque sendo preferencialmente país de consumo, é aquele que nos poderá eventualmente
proporcionar uma fração, não se sabe quanto, porque estes cálculos não são fáceis de fazer, uma fração da receita fiscal em função dos lucros, que também para mim ainda não entrei nos detalhes técnicos, não sei como é que se vai calcular aquele lucro residual, que depois, mas isso são detalhes técnicos que estarão já agizados, ou ainda se calhar não fechado, que será depois de aplicar as regras sobre preço de transferência, o lucro residual que fica, depois da remuneração das principais funções, não sei. Nem depois desta. Pronto. Quanto ao Pilar 2, o Pilar 2 não estou a ver relação do Pilar 2 com o projeto EPS, a não ser... enfim, eu acho que o Pilar 2 é um pilar que equilibra, introduz uma solução de equilíbrio com o Pilar 1. O Pilar 2 favorece essencialmente os países de investidores, onde estão as UPEs, que são as Ultimate Parent Entity. Portanto, uma faz descer a receita fiscal e o lucro, e a outra faz subir. Porque o Pilar 2, como dentro daquele princípio, daquela ideia que se chegou, que as soberanias fiscais das diferentes jurisdições têm que ser respeitadas, ninguém pode impor a outro país, a outra jurisdição, qual é a taxa de imposto que tem. Então, à luz deste princípio, não querem manter taxas baixas, querem conceder benefícios fiscais ao investimento estrangeiro, podem fazê-lo, só que depois nós vamos tributar. Tudo que estiver abaixo dos 15%. Portanto, essa é uma receita que sobe e a outra é uma receita que desce. Daí que os dois pilares têm finalidades, embora se procure aqui uma solução de equilíbrio. Uma deixa de receber e será, ou não, grosso modo, compensada com a receita que vai subir. Então será que faz sentido a existência per si dos pilares, sim, sem ser de forma individual? Daí que os países, não sabia, o Daniel disse que o Pilar 2 nasceu de uma solução franco-alemã, porque, enfim, e só poderia sair desse, nunca podia sair de outro tipo de país. Porque lhes convém, como é óbvio. Aliás, eu lembro-me que há uns anos, alguns Estados-membros da União Europeia diziam que não queriam saber do Pilar 1 para nada, só queriam o Pilar 2. A Dinamarca chegou há uns anos, não agora, claro que evoluiu. Por isso a Polónia agora diz, meus amigos, sim senhor, eu aceito o Pilar 2, mas digam-me lá quando é que vem o 1. E por isso é que agora o artigo 55A da proposta diretiva diz, então em junho de 2023 a Comissão irá fazer o Conselho irá fazer um ponto de situação do Pilar 1. E se não houver evolução no plano da OCDE, então a União Europeia avançará com alguma proposta, não sabe qual. Isso é o que ficou por determinar. Exatamente. O Pilar 2 está a levantar alguma discussão, por exemplo, aos países menos desenvolvidos, que habitualmente concedem benefícios fiscais para atrair investimento estrangeiro. Portanto, eles renunciam à tributação para atrair investimento. E agora, a receita que eles renunciam vai reverter a favor de outros. E isto dá que pensar. Sobretudo pensar que são jurisdições que não têm muitas outras alternativas de conseguir incentivar esse mesmo investimento que não seja por esta via. Não sei se há aquela norma que há pouco me disse que permite excluir. Sem Farber, que tem em conta. A carve-out, a norma de carve-out. Faz um carve-out correspondente a 8%. Se permitir excepcionar os benefícios fiscais que são um investimento produtivo com físico, é possível que não sejam assim tão afetados. Eu julgo que a intenção é essa, pode pôr-se o caso da medida. A dimensão do carve-out pode não ser o suficiente para proteger... A Irlanda já veio dizer que 2,5% de diferença não irá fazer sair as grandes empresas, até porque têm outros benefícios de estar instalada na Irlanda e, portanto, não é por 2
2,5 pontos percentuais que se vão embora. A Hungria tem 9% de taxa de IRC e o argumento que apresentou do PLI foi um motivo que se prende muito com a situação atual, que é a crise em que se vive, as incertezas da guerra, levam-nos a ser cautelosos e a não se lançar nesta iniciativa, com receio certamente de perder investimento, não sei, mas entretanto também uma coisa... A expressão é como não querem incorrer em perdas de competitividade. Pois, entretanto os Estados Unidos anunciam que denunciam a convenção com a Hungria como forma de pressão, o que dá que pensar. Será que essa atitude da Hungria não é já um reflexo de algum juízo de expectabilidade das grandes multinacionais passarem a reorganizar-se de forma diferente das suas sedes, porque já sabe que as multinacionais, né, estamos a falar aqui das grandes multinacionais, que têm as suas sedes nos países de baixa tributação, nos países que lhes dão mais benefícios, e será que dessa maneira não tem algum receio de já não vale a pena ter a sede na Irlanda, por exemplo, na Polónia, por exemplo, tendo esta taxa efetiva de 15%, que será igual neste momento a 137 países, sim, não é? Sim, portanto, sim. Nem todos irão aumentar as taxas, alguns não o farão. Não é? Alguns possivelmente poderão mesmo baixá-las até aos 15%, sabe? Tem uma segurança. Pois. Isto vai levar a muitos desenvolvimentos que ainda não se visualizam, mas que vai levar a alguns ajustamentos no plano internacional. Depois, se calhar, não vai ser só o efeito fiscal na escolha da localização das empresas, mas todos os outros fatores de localização, sem ser o estritamente fiscal, não é? Todos os outros custos de contexto, não é? Justiça, a celeridade da justiça, a burocracia, até a facilidade de mão de obra, sim, até o clima, por exemplo, não é? Sim, os fatores de atratividade da Irlanda não se replicam na Hungria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há um que poderá ser parecido, que é a competitividade de tributação das empresas, sim, mas como dizem os irlandeses, não é só isso que atrai as empresas para a Irlanda, por isso não. As normas em si são muito complexas, vai ser muito difícil a transposição depois para a lei nacional. No caso português, o Dr. Daniel já me informou, eu estava a pensar que havendo aqui grupos, porque a diretiva abrange grupos mesmo só nacionais, desde que cumpram os limites, havendo aqui grupos que alguns são tributados até pelo regime dos grupos, cuja tributação IRC é zero, porque absorvem completamente a coleta de IRC com benefícios fiscais, mas fundamentalmente os benefícios fiscais ao investimento do CFI, do FAIS, CIFID, o FAIS e CIFID essencialmente, e o contratual uma vez ou outra. Portanto, tem taxa efetiva de tributação zero. Zero não será porque há sempre tributações autónomas, mas é próximo do zero. E então, tendo aqui sociedades de grupos com essa taxa efetiva, ela é efetiva, mas para este efeito não será, então. Porque senão também dava-se aqui um efeito pernicioso, dizer, a poupança fiscal que era obtida pelos benefícios e concedida legitimamente pelos benefícios, era anulada. Esse está a ser precisamente o cavalo de batalha. Era anulada depois por esta regra do Pilar 2. Está a ser exatamente o cavalo de batalha nos Estados Unidos da América. Exatamente esse o ponto que está, além de todo o contexto político, mas o ponto que está, de facto, a levantar mais dificuldades é essa leitura. Nós estamos a abdicar de receita para incentivar as nossas empresas. E a medida da nossa renúncia vai se traduzir em imposto que vai ser arrecadado para outros benefícios. Pois. Esta é a pergunta que o tal Carvalho, como falou, que era para efeitos do cálculo da taxa efetiva de tributação, acho graça porque durante anos e anos discutiu-se em vários contextos
o cálculo da taxa efetiva de tributação. Finalmente temos uma fórmula. aparece uma fórmula. Pronto. É verdade, gostei de dizer isso. Se não entram na fórmula, se retira da fórmula uma remuneração dos tangíveis e também uma parte relativa à massa salarial, mas não se retira dos intangíveis. Nós temos, por exemplo, o CIFID, que é sobre intangíveis. Não sei, eu ainda não tenho dados nem conhecimento para ver bem os efeitos que isso pode ter num caso real. Mas poderá vir a ter algum. Poderá vir a ter, exigir algum ajustamento. É engraçado, pelo menos o Dar Leste tem esse potencial de projetar reações dinâmicas, quer do lado das jurisdições, do lado das políticas, do seu mix de impostos, tem que se estar muito atento. do seu mix de subsídios, como é que vão ser organizados daqui, não sabe, como é que se vão organizar daqui para a frente, para manter níveis de incentivo consistentes, mas ao mesmo tempo não renunciar à receita fiscal, e das empresas que vão precisar procurar adaptar as suas estruturas e a localização de forma a conseguir navegar nestes cálculos de tributação efetiva que são feitos de jurisdição a jurisdição. Como não são entidade a entidade, ainda abre aqui um espaço que possa também ser permanecem abertos se a adoção, a eventual adoção do Pilar 1 fará mesmo cessar, abolir as Digital Service Tax. as que estejam em vigor. Apesar das reações dos Estados Unidos. E tanto assim, como me informou há pouco, a proposta diretiva que foi apresentada mantém-se, não foi retirada, e o modelo de convenção das Nações Unidas consagra um artigo novo, o 12B. O 12B é permitir a tributação na fonte de serviços automate services e mas serviços mais digitais, ou a tributação numa base líquida, etc. Mas, portanto, os países menos desenvolvidos já calcularam a posição, que será ou não adotada, por aqueles que entenderem, de tributar na fonte. Penso que vai depender muito de para efeitos da negociação da MLC, eu julgo que se vai ter que ser um pouco mais concreto. O que está neste momento em cima da mesa identifica muito bem o que são os DSTs, mas nós ainda não sabemos muito bem onde é que começa e acaba um DST. Sim. E as medidas equivalentes a estes sofrem por natureza da mesma determinação. Aliás, nós vamos ter que ser mais claros sobre que medidas é que estão ou não. Num artigo que li até se perguntava como é que os países que não são da OCDE e que estão representados no Inclusive Framework vinculam-se ao Pilar 1 no Inclusive Framework e por outro lado têm salvaguardado no modelo de convenção, também não é vinculativo, no modelo de convenção das Nações Unidas, um artigo que vai em sentido diferente. Portanto, escolherão o melhor dos mundos. Nesse caso, diria que a parte de negociar com os ACDT lhes permite escolher. Mas, de qualquer modo, acho que é bom que estas iniciativas tenham surgido e que originem um debate, porque elas representam uma mudança que já era sentida há muito tempo, de alterar os padrões tradicionais em que assenta a tributação internacional das empresas. Que remonta ainda aos princípios do século XX, em que a economia era fundamentalmente assente numa base real, transações, bens e serviços, e os modelos de negócios alteraram-se e a fiscalidade manteve-se agarrada àqueles pilares clássicos que deixaram de servir. Aquelas fundações, não é? É bom, eu acho que mesmo que venham a ser aprovados, certamente terão que evoluir em função depois também da sua aplicação. Seguramente não vai ser fácil a sua implementação. Mas irão sendo aperfeiçoados. Mas esta nota é importante. É engraçado que se nós formos ler os documentos que são emitidos pela Inclusive Framework, por exemplo, é uma nota que, quanto ao Pilar 1, é muito sublinhada, que é a nota de que estamos a trabalhar com questões complexas, estamos a tentar desenvolver soluções que são inovadoras e que pretendemos que sejam dotadas de durabilidade. Fala-se que durem várias décadas. Eu mais do que isso, acho que está aqui em causa, é um caminho que vamos agora começar a trilhar e que vamos demorar muitas décadas a trilhar. Vamos ter que ir
Tanto que as outras também são do século XX todo e ainda uma parte do século XXI sempre a alterar e a aperfeiçoar as clássicas. E não vão ser deitadas fora. E, não vão ser. E estas farão também o seu caminho. Nas próximas décadas, para cair castigo. Se houver uma guerra nuclear. Pronto, para mim. Prometeram-me essa perspectiva de futuro para a CCT. Está a dizer. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, esclarecida esclarecida. Se alguém tem. Pois ainda temos a nossa audiência virtual. Temos a nossa audiência virtual, sim senhor. Portanto, se alguém da audiência virtual tiver alguma questão também, ou algo que queira ver falado, que faça favor. Não, vai deixar-te. Então vou pedir ao professor José Maria Pires, que vou dar a palavra ao Dr. José Maria Pires para falar também um bocadinho, ainda virtualmente, também não são só as novas tendências da tributação, não é? Internacional, mas também o novo modo de interagir nestas aulas abertas, nestes serões, nestas sessões de fiscalidade, também com uma componente virtual. Dr. Pires, boa tarde. Tem que pôr som. Boa tarde a todos. Peço desculpa, estou fora do país. Estão-me a ouvir, não? Estão. E queria apenas, não vou roubar-vos muito tempo, queria apenas dar os parabéns ao Dr. Daniel pela sua excelente intervenção, pela excelente aula que nos deu aqui, muito bem fundamentada, muito pormenorizada, com um nível de conhecimento extraordinário. E também à Dra. Maria dos Prazeres, o desafio que fez de dialogar aqui desta maneira, com um conhecimento tão aprofundado desta matéria. É uma matéria muito importante para todos nós, para o futuro da fiscalidade e para o futuro também das relações internacionais. Estamos a falar de uma consequência da globalização, mas também de uma consequência da revolução tecnológica, que veio mudar o paradigma da tributação internacional dos lucros das empresas. E, portanto, estamos a falar também de uma revolução no domínio fiscal. E por isso esta matéria é muito interessante. Nós vamos ficar aqui desde já o desafio, tanto à Dra. Maria dos Prazeres como ao Dr. Daniel, para voltarmos a este tema, para fazermos mais uma sessão, se calhar, sobre o Pilar 1 e a outra ainda também sobre o impacto que esta reforma vai ter para Portugal, para o sistema fiscal português, o impacto que ele vai ter no nosso país. Agendaremos, se estiverem de acordo, para os próximos tempos, estas aulas abertas, bem como outras aulas abertas que haveremos de fazer e de repetir, porque é uma área muito interessante, é um método muito interessante de nos abrirmos à comunidade científica, à comunidade tributária e à população em geral que nos quer acompanhar. E pronto, agradeço também à doutora Alexandra Caetano por o ISG nos permitir nos dar as condições tecnológicas de instalações e o seu nome para fazermos este tipo de iniciativas e dar os parabéns a todos. E muito obrigado a todos pela vossa participação e pelo vosso interesse. Obrigado, Dr. Pires. Pronto, penso que de facto o Dr. Pires resumiu bem aquilo que se passou aqui, não é? Ou seja, percebermos que ainda há um longo caminho pela frente. Sim, convém ir acompanhando. E que naturalmente que vamos ter que acompanhar, até porque seja em sede de lei interna, seja em sede de lei comunitária, seja fora extracomunitária, seguramente irão haver desenvolvimentos
que lá está, poderão até mudar o paradigma da localização das empresas e o impacto que pode ser muito expressivo até nos países mais pobres, que possivelmente até poderão ainda ficar mais pobres que aquilo que já são, porque aquela pouca receita tributária que eles... Não a cobram ainda, agora Pois, não a cobram. Quem já estiver numa situação muito desesperada, pior não fica. Não a Isto cobram. pode criar alguns dilemas a países em desenvolvimento que estão a fazer um caminho de transição. Sim. Podem ficar tentados. O Pilar 2 tem alguma sensibilidade para eles na medida, e até posso dizer, por insistência desses países menos desenvolvidos que fazem parte, inclusive framework, na cláusula de subject to tax. De facto, Eu queria perguntar, abrange só os juros e royalties ou abrange... A cláusula do subject to tax vai interferir com a diretiva no plano comunitário com os juros e royalties. E finalmente... Iria se o seu âmbito do âmbito do Pilar 2 fosse outro. É um âmbito muito reduzido. Podem a ela aceder Estados, portanto, ela precisa introduzir nas relações bilaterais de Estados que cumpram os requisitos que lá estão. E os requisitos, de facto, são para Estados com desenvolvimento muito baixo. O que faz que, por exemplo, uma CDT, Portugal ou Alemanha, por exemplo, não possa, nunca, tanto a Alemanha como Portugal não cumprem aqueles requisitos. Estarão, portanto, fora desta medida entre si. Não quer dizer que depois Portugal não reentre nesta cláusula, seja obrigado a reconhecer esta cláusula noutras CDTs que tem com outros países bem desenvolvidos. No fundo, a limitação na fonte deixa de existir se o Estado da residência não tributar ou não tributar até num determinado nível. E deixa de existir na medida que vai do nível de tributação que se observa a Alemanha sempre teve este até aos problema, 9%. sempre levantou este problema. As royalties são tributadas atualmente em alguns estados a taxas muito baixas, como nós temos também aquela norma no Código de IRC. Como é que se chama aquela norma? 51, 50A ou 51. Não sei qual é o epígrafe do Também agora não me lembro. E a Alemanha sempre levantou esse problema, que isentar na fonte, a retenção na fonte dos royalties, devia estar dependente de eles serem tributados no país da residência, senão beneficiam duas. Claro. Pode-se dar até uma dupla não tributação. Que é esta medida que visa resolver, ou não? Só que a resposta não é só a dupla não tributação, como a mínima. Como ainda tenta estabelecer uma tributação mínima. Sim. Portanto, a taxa já não é a mesma que for Bruce, 15 e efetiva. Se não for tributada no Estado da residência a 9%, o Estado da fonte pode não limitar a tributação. Pode readquirir o direito a tributar até aos 9%. Não, acho que uma medida, essa é boa. Até para os Estados pagadores, importadores de capital, mas é só para juros e royalties. Tem um âmbito limitado, eu não sei se acaba nos juros e royalties. Também não há tributações no fundo. Pelo menos, dito de outro modo, eu julgo que ainda é um tema que está, o próprio âmbito da cláusula ainda está. Pronto, eu acho que não, mas isto é tudo uma matéria que está em desenvolvimento, exatamente. em progresso. Exatamente, é work in A progress. doutora Maria de Prazeres identificou e bem quem é a partida logo o beneficiado principal das Global Rules, e aqui temos no Pilar 2 logo a medida, não é uma contramedida, mas é uma medida que também dá temperar ali, como se diz hoje, mitigar. Inclusive framework ao juntar jurisdições tão dispares quanto às suas dimensões, quanto à sua relevância, quanto ao peso quanto à capacidade das suas administrações fiscais, quanto às suas economias, acaba por atingir pontos de compromisso como este. Pois, se calhar isso é que explica também que os membros do Inclusive Framework, fora da OCDE, tenham aceito. Tenham aceito o acordo. Estamos aqui a falar de economias bastante relevantes. De outra forma não seria fácil. Índia, China, Brasil, que ainda não é para o membro da OCDE também. Acho que não. Mas estará em via. Está.
participam nesta Inclusive Framework em igualdade de circunstâncias com os restantes membros e posso-vos dar testemunho com empenho que é assinalado. Muito bem. Acho que ficamos por aqui, foi seguramente muito enriquecedor e voltaremos assim que seja, mantendo também este regime que também já temos vindo a manter dos serões. Desta vez foi um molde um bocadinho diferente, um molde de uma aula aberta, até porque a doutora Maria dos Prazeres terminou as suas aulas de Fiscalidade Internacional semana passada e, portanto, faria todo sentido, uma vez que não havia ainda a oportunidade de desenvolver esta temática no âmbito das suas aulas, de perceberem os impactos que a fiscalidade internacional, o relevo tem e os desenvolvimentos que estão sempre também a trabalhar, a desenvolver. E, portanto, obrigado, Daniel, obrigado, doutor Maria dos Prazeres, pelos vossos contributos, obrigado a vocês e voltaremos em breve. Obrigado.